Tudo bom, pessoal? Então, como eu tinha prometido, né, é uma aula sobre os tipos de argumentos, né, na estrutura do parágrafo 2. Então, na sequência da nossa aula, né, os tipos de argumentos, tá? Então, vamos começar a trabalhar hoje. Então, a nossa mensagem motivacional. Quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas. Então, a gente às vezes fica pensando, só em sorte, tive sorte, não tive sorte, né? Mas na realidade, o que importa é a determinação de cada pessoa. E essa determinação é que vai fazer com que ela vá em frente, tá, pessoal? Então, uma reflexão aí, tá, para a nossa vida. Tipos de argumentos, então, pessoal. Então, os argumentos, eles servem para defesa do ponto de vista do autor, né? Então, o texto, né, na hora de escrever ou até na hora de falar, né, para que a gente consiga convencer o leitor, nós temos que argumentar, né? Então, esses argumentos, eles têm uma certa divisão, podemos dizer assim, né, uma certa classificação por tipos, tá? Então, a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre cada um desses tipos, tá bom? Então, quais argumentos nós usamos, né? Podemos usar aí no texto. O argumento de autoridade, né? O argumento de autoridade é um especialista na área, né? E ele dá, a gente confia nele, pode nos trazer aí uma credibilidade, né? E a gente utiliza uma citação desse especialista, dá um embasamento no nosso texto, tá? Então, um exemplo de argumento de autoridade, né? É citar um pesquisador, um cientista, um professor renomado, uma instituição. Isso tudo dá um peso maior aí ao que estamos dizendo, tá? Alguns chavões ali que a gente utiliza, né? Segundo o pesquisador, de acordo com a fundação, é uma forma que a gente introduz o nosso parágrafo ali, né? Sempre pensando naquela questão do tópico frasal, né? Que nós estamos desenvolvendo é o tópico frasal de cada parágrafo. Então, o argumento vai dar uma base para aquela nossa ideia principal do parágrafo. Exemplo de argumento de autoridade, então, né? Por exemplo, se fôssemos falar sobre aquecimento climático, né? De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, um órgão científico da ONU, composto por especialistas do mundo, né, inteiro, as atividades humanas são a principal causa do aumento das temperaturas globais desde o século XX. Então, veja bem que a autoridade ali é uma instituição, né? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então, a gente utiliza para embasar o nosso texto ali, a nossa tese, né? O argumento de comprovação, né? Ele é baseado em dados, pesquisas estatísticas, fatos comprovados, né? Um exemplo, estudos científicos demonstram que o cacau é rico em flavonoides, compostos antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação e melhorar a circulação sanguínea. Então, é um estudo científico, é uma pesquisa, um fato comprovado, tá? A diferença, sim, que tem, assim, entre o argumento de autoridade e o argumento de comprovação é a questão, assim, o argumento de autoridade ele é baseado na reputação da pessoa, né?
na pessoa em si, né? E o argumento de comprovação ele é baseado mais na pesquisa mesmo, no dado, né? Algo que foi verificado, tá bom? E às vezes a gente confunde um pouco, né? Um argumento de autoridade não é a mesma coisa que um argumento de comprovação. Quer dizer, é questão da utilização mesmo, né? Um a gente dá mais a ênfase na questão da autoridade, né? Da reputação dessa autoridade, e outro na questão da pesquisa do dado. Outro argumento aí que se utiliza, que pode se utilizar, é o baseado no senso comum, no consenso, né? São argumentos que são aceitos pela maioria das pessoas, né? Não tem uma necessidade, por exemplo, de comprovação. Então, o homem depende do meio ambiente para viver. Então, todo mundo concorda com isso, né? É algo que não precisa um especialista vir falar, uma pesquisa, enfim, porque todos concordam. Tanto lógico, racional, então ele é que utiliza o raciocínio lógico, né? E através dessa lógica tu consegue convencer o leitor. Então, um exemplo, se a poluição aumenta as doenças respiratórias e a queima de combustíveis fósseis gera poluição, então a redução desses combustíveis fósseis vai diminuir as doenças, né? Então é uma questão de lógica, né? Também é um argumento. O argumento de exemplificação, né? Nós utilizamos exemplos concretos para reforçar uma ideia. Então, um exemplo concreto. Países como a Noruega e a Suécia adotaram políticas rígidas de reciclagem e, como resultado, reduziram significativamente a produção de lixo. Então, veja bem que é um exemplo trazido de países, né, como a Noruega e a Suécia, essa questão do resultado que eles tiveram, né, com a questão do lixo. É um exemplo concreto aí que trazemos para reforçar uma ideia. Argumento de causa e consequência, então é aquela questão assim, é um fato e o efeito, né? Então, o que que ocorre e nós utilizamos, né, isso como argumento. Então, por exemplo, o desmatamento excessivo reduz a biodiversidade, né, causando desequilíbrios ecológicos e aumentando o risco de extinção de espécies. Então, a questão do desmatamento é a causa e a consequência disso aí, tá bom? Então, também é um outro tipo de argumento. Temos um outro também que é o argumento comparativo, né? Aí nós estabelecemos uma comparação, né, para destacar uma vantagem ou uma desvantagem de algo. Então, um exemplo, enquanto a energia solar é renovável, né, e sustentável, a queima de carvão polui o meio ambiente e tem recursos limitados, né? Estabelecendo uma comparação entre a energia solar e a queima de carvão, né? Um mostrando uma vantagem e o outro mostrando uma desvantagem. Também vai depender do contexto, né, que vamos utilizar. Podemos fazer comparações e essas comparações são argumentos. Podemos reforçar aí nosso ponto de vista. O argumento afetivo ou emotivo vai explorar sentimentos e emoções, né? Para persuadir, para convencer. Então, por exemplo, milhares de animais sofrem diariamente com testes em laboratórios. É essencial que busquemos alternativas mais humanitárias. A questão, todo mundo, né, se solidariza com os animais, né? Então, trazer esse tipo de argumento, ele vai embasar o ponto de vista ali daquilo que você está tentando defender. Então, lógico que esse argumento afetivo, emotivo, ele é
E é assim, é o que a maioria das pessoas pensa, né? Então, para poder defender o ponto de vista, né, a questão dos animais, por exemplo, que sofrem, todo mundo gosta dos animais, né? Isso daí vai depender do contexto do seu texto, né? Argumento histórico, né? Então, baseia-se em fatos passados para fundamentar uma ideia. Então, por exemplo, a crise de 1929 mostrou que a falta de controle financeiro pode levar a graves recessões econômicas. Então, é tipo histórico para tentar mostrar que a falta de um controle hoje também pode levar a uma grave recessão, né? A exemplo da nossa história, né? Um argumento histórico também pode ser utilizado. Pessoal, então, assim, como conclusão, né, eu gostaria de falar que cada um vai escrever, vai sustentar sua ideia e vai utilizar argumentos quando for um texto argumentativo. Vai depender, assim, da preparação de cada um, do estudo, né, que cada um vai ter para poder ter esses argumentos, né, sua mente ali, né. Então, o estudo, a leitura, né, vão auxiliar, tá bom? Mas lógico que muitos argumentos, muitas vezes, são utilizados em textos quando você está procurando escrever um artigo em casa ou no seu trabalho, né? Vai ser facilitado uma pesquisa na internet para procurar algum argumento, né? Um, um artigo, uma autoridade, alguém que vai estar falando sobre o assunto, vai ajudar você a escrever o texto. Agora, quando você está numa redação, num concurso, fica mais difícil você ter muitos argumentos na mão de vocês. Então, é importante sempre estudar e ler sobre o assunto, tá bom? Então, é isso aí que eu gostaria de deixar para vocês. Cada um desses tipos de argumento vai ser um subsídio que você vai ter para escrever melhor, embasar melhor seu texto, sua argumentação. Então, é só voltar o vídeo várias vezes para procurar cada um desses tipos de argumento, procurar na internet, ler artigos e ver se vocês conseguem identificar esses tipos de argumentos ali no texto, tá bom? Pessoal, então era isso aí por hoje. Um grande abraço para todos, tá? E se inscrevam no canal, compartilhem, tá? E estamos aí até a próxima aula. Grande abraço.